Então, pessoal, nós vamos aqui passar para mais uma questão do Enem, né? Uma questão que retoma aí conhecimentos da bioquímica, né? Especificamente da parte da bioquímica celular, né? Que trata aí dos compostos orgânicos, né? E aí sempre lembrando, né? Na composição dos seres vivos, nós temos aí compostos orgânicos e inorgânicos. Os inorgânicos, nessa categoria temos a água e os sais minerais, e nos orgânicos aí vamos sempre nos lembrar, né, dos carboidratos, né, os açúcares, dos lipídios, das proteínas, das vitaminas e dos ácidos nucleicos. Então, mais uma questão trabalhada nos aulões Enem no SEJA, e é uma questão aqui do Enem de 2014, né, não é uma questão das mais antigas não. Então vamos à questão. O que é que diz aí a questão? Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida fizeram uma promessa que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Então aqui já vamos retornar aqui que temos pontos importantes. Vamos aqui destacar o seguinte. Os produtores rurais costumavam então se alimentar de carne de bois, carne, de porcos, de aves e de cabras. Percebam aqui, se alimentavam de carne, alimento de origem animal. Porém, esses animais acabaram morrendo por conta de uma peste desconhecida e eles optaram por não comer mais a carne, esse alimento de origem animal desse grupo de animais aí. Certo? Então, assim eles fizeram tanto deixar de comer carne como os derivados dessa carne. Ou seja, em relação aos bois, podemos comer a carne e derivados o leite. E derivados do leite, o queijo, a manteiga, enfim. Esse pessoal optou, por conta dessa peste, não ingerir mais carne e não ingerir também os seus derivados. E aí a dieta deles passou a ser o quê? Nesse período, enquanto a peste fosse debelada, ela fosse eliminada, o objetivo deles era se alimentar basicamente, não mais de carne, mas de arroz, feijão, verduras e legumes. Então aqui, pessoal, nós estamos tratando de uma alimentação que está voltada para as frutas, verduras e legumes. Embora algumas pessoas façam alguma confusão em relação a verdura e legume, legumes, na verdade, devem ser frutas. Alguns até chamam de frutas salgadas, porque não são doces. Por exemplo, o feijão. O grão do feijão, o caroço de feijão é uma fruta de uma planta leguminosa, porque é uma planta que produz aquela vagem. Então, por exemplo, feijão, soja, ervilha seriam tecnicamente os legumes. Alguns colocam aqui no grupo dos legumes verduras, mas na verdade as verduras são esses vegetais verdes, folhosos, que aí por uma questão genérica se costuma chamar de verdura. Mas aí lembrando, por exemplo, feijão também é fruta. Acabei de falar, uma fruta de uma planta leguminosa. O arroz também é uma fruta. Então percebam que por conta dessa peste aí desconhecida que atacou esses animais, o pessoal aqui optou por deixar de lado um pouco carne. Carne, vamos já fazer uma lembrança ao que nós devemos relacionar carne na bioquímica celular e passar a se alimentar mais de verduras. E a pergunta é: para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos. Perceba que existe um déficit nutricional. Por que esse déficit? Eles deixaram de comer algo, eles tiraram algo da sua dieta, eles tiraram algo da dieta o que? Carne. Então, a carne é importante na dieta, mas eles deixaram de ingerir essa carne por um determinado momento, então isso acaba gerando um déficit nutricional. Então, por conta dessa falta de comer carne, a pergunta é para suprir o déficit nutricional, para suprir essa falta da carne, dos derivados da carne, a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em. Então, se eu não estou podendo comer carne, eu deveria compensar esse meu déficit nutricional consumindo o quê? Letra A, vitaminas A e E.
Letra B, frutose e sacarose. Letra C, aminoácidos naturais. Letra D, aminoácidos essenciais. Ou letra E, ácidos graxos. E aí vamos fazer aqui uma breve lembrança. Pessoal, toda vida que nos referirmos às proteínas, compostos orgânicos, né, já vimos aí formados por aminoácidos. Na nossa cabecinha, né, eu espero que já venha logo essa imagem aqui. Falou de proteínas, ó, falou de alimentos de origem animal ou dos seus derivados. Está aqui. Carne, peixe, carne propriamente aqui pelo ficho, pode ser uma carne bovina. Ovos, leite, né, derivados de animais, alimentos de origem animal, o queijo também. Então, olha, falou de proteína, vamos nos lembrar logo de carne. Então, como a questão estava mencionando que esse pessoal passou um certo tempo sem comer carne, então já podemos entender que o grande déficit nutricional deles tinha a ver com a falta da ingestão de quê? Ó, proteínas. Tá, ok? Então a turma aí, né, dessa questão, dessa região, passou um tempo sem ingerir proteínas, e proteínas são importantes. Por isso deve ter gerado um déficit nutricional. O que mais que a gente precisa lembrar? Carboidratos, né, popularmente conhecido também como açúcares, ou até hidratos de carbono. Enfim, carboidratos e açúcares, embora a gente precise entender que nem todo açúcar é doce, tá? Porque na nossa cabeça, quando a gente fala de açúcar, a gente vai lembrar sempre da velha sacarose, o açúcar de cozinha que a gente usa todo dia. Porém, né, açúcar é um termo dado aos carboidratos. E quando nos referimos a carboidratos, vamos logo na nossa mente lembrar disso daqui, ó. As populares massas. Estão vendo aqui alguns grãos, mas muita massa. Certo? Então as massas em geral, alguns grãos como vocês estão vendo aqui, trigo, né? Essa turma aqui representam quem? Os carboidratos. Lá na questão a turma deixou de comer carne. Então certamente ela não teve um déficit na ingestão de carboidratos. Certamente eles continuaram ingerindo, até porque se falou que eles estariam ingerindo algumas frutas, verduras, legumes. E certamente esses alimentos de origem animal são sim ricos também em que? Carboidratos. Né? Afinal de contas, verduras, legumes, né? Esses vegetais realizam a fotossíntese. E como produto primário da fotossíntese é justamente o que? A glicose. Né? E outros açúcares. Então isso não fez falta na dieta deles. E quando nos referirmos aos lipídios, vamos nos lembrar de que? Óleos e gorduras. Né? Estão vendo aqui o óleo propriamente dito, alguns alimentos aqui que são fontes oleaginosas, né, de óleos. No caso aqui eu estou vendo óleos vegetais e gorduras. Essa turma aqui é a turma dos lipídios. Tá? Que tanto podemos encontrar em alimentos de origem vegetal como em alimentos de origem animal. Creio que esse desenho aqui seja da banha, né? E banha é de origem animal, tá ok? Então, certamente também, por terem deixado de comer carne, não necessariamente eles deixaram de ingerir o que? Lipídios. Eles continuaram se alimentando de outras coisas. Certamente as outras coisas poderiam sim ainda fornecer para eles os lipídios. E aí, pessoal, quando nos lembrarmos de outro composto orgânico, no caso o grupo das vitaminas, vamos lembrar dessa cena aqui, que na nossa cabeça vem isso: frutas e verduras. Tá? Aqui, embora nós possamos encontrar vitaminas também em outros alimentos que não são as frutas e verduras, mas as frutas e verduras, pessoal, nos trazem aí, né, uma diversidade, um fornecimento diverso e até em quantidade superior de vitaminas. Tá certo? Então, né, eu trouxe aqui essas imagens para que a gente possa, quando vier à nossa mente algum tipo de alimento, eu entender a que grupo de composto orgânico ele se refere, ele está ligado. Ou então, quando nos depararmos com algum grupo de compostos orgânicos, nós nos lembrarmos ao que eles estão relacionados. Então, feito essa revisão, né, levantando-se aí algumas informações que nós precisamos para resolver a questão, vamos retomar aqui a questão. Então, na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida,
fizeram uma promessa, que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Então vamos logo lembrar: carne, derivados, alimentos derivados, derivados de alimentos de origem animal. Vamos nos lembrar logo de que? Proteínas. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Então eu posso até traduzir aqui que quando eu me refiro em arroz, feijão, verduras e legumes, eles passaram a ter uma dieta nutricional muito focada nas frutas. Frutas, vamos lembrar de quê? Verduras, mas frutas também possuem carboidratos e podem também ter lipídios. Então o problema nutricional que esse pessoal pôde está num risco de vir a sofrer era na falta da ingestão de proteínas. Então vamos aqui, para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em. Então, se eu passei um tempo sem ingerir carnes, eu passei um tempo sem ingerir proteínas. Então, para eu compensar esse meu déficit nutricional, eu deveria consumir alimentos ricos em quê? Se eu estava deixando de ingerir proteínas, então eu deveria passar nesse período a compensar ingerindo de alguma outra forma proteína. É claro, não viria dessas carnes aqui, porque eu poderia correr o risco de me contaminar com o que estivesse causando essa peste, nesses animais e com seus derivados. Mas eu deveria procurar alimentos ricos em proteínas. Então, pessoal, de cara, será que seria letra A? A deficiência que nós compreendemos aqui por não comer carne, por não ingerir alimentos derivados de animais, o que estava me faltando era proteína. Proteína é proteína e vitamina é vitamina. Então não seria letra A. Também não seria letra B. Por que não seria letra B? Frutose e sacarose. Sacarose é o açúcar. Frutose é açúcar das frutas. Isso aqui são carboidratos. A deficiência no caso aqui foi por não comer carne, por não ingerir proteína e não por não ingerir carboidratos. Então, certamente, frutose e sacarose eles deveriam continuar encontrando nesses alimentos aqui, que produzem e armazenam sim carboidratos. Então, não seria letra B. Frutose e sacarose são carboidratos. O problema é nas proteínas. Será que seria a letra E? Não. Por que não seria letra E? Porque ácidos graxos saturados, vamos lembrar, ácidos graxos lipídios, ok? Ácidos graxos ou ácidos graxos saturados, isso daqui está relacionado aos lipídios. E a deficiência nutricional da turma foi por não ingerir carne, não comer carne. Quando eu deixo de comer carne, eu deixo de ingerir proteína. E aí, bem, eu falei que no começo proteínas são compostas por quê? Aminoácidos. Então, de cara, se a deficiência dessa turma aqui, se a deficiência nutricional foi por não ingerir carne, foi por não ingerir proteína. Então, se eles deveriam compensar a falta das proteínas, deveriam buscar o quê? Aminoácidos, tá? Aminoácidos, porque são eles que formam as proteínas. Agora tem uma dúvida: aminoácidos naturais ou aminoácidos essenciais? E aí, veja bem, lembrando o estudo das proteínas, lá a gente percebe que existem 2 categorias de aminoácidos, naturais e os essenciais. Natural, vamos entender uma coisa, quer dizer que o nosso próprio corpo naturalmente produz. Então, se o meu corpo naturalmente produz, eu não tenho que estar atrás, eu não tenho que procurar consumir alimentos ricos em aminoácidos naturais. Por quê? Porque meu corpo naturalmente vai produzir. Então não seria letra C. Realmente é para ser letra o quê? D. Por que letra D? Porque aminoácidos essenciais, aí já é um outro tipo de aminoácido que o meu corpo não produz. Por isso ele é essencial. Ele me faz falta, eu não posso viver sem ele, porém meu corpo não produz naturalmente. Então eu deveria procurar alimentos ricos em aminoácidos essenciais, beleza? Rico em aminoácidos por quê? Eu deixei de ingerir proteína. E a fonte de proteínas são compostas por aminoácidos. Se gerou nesse instante uma dúvida, será a letra C ou D? Porém seria D, porque letra C não poderia ser, porque aqui nós vimos que tinha aminoácidos naturais, naturalmente meu corpo produz, eu não tenho que estar atrás. Então a resposta realmente aí ficou letra D. Ok, pessoal?